Olá, pessoal! Hoje, data comemorativa, né? O 15 de novembro é uma data comemorativa no Brasil devido à proclamação da República. E como de costume, né? Sempre que há uma data, uma passagem, né, de data comemorativa relacionada à história do Brasil e de grande relevância social, a gente traz aqui um vídeo curtinho com um resuminho trazendo as informações principais para você ficar antenado sobre a história do nosso país. A proclamação da República no Brasil foi uma transição de governo. Esta transição ela ocorreu através de um golpe de Estado. Como isso aconteceu? Né? Como é isso, tia? Primeiro, o Brasil era governado por quem? Quem foi que declarou a independência do país? Foi Dom Pedro, né? E aí o que aconteceu? Mesmo com esta independência, continuou nas mesmas mãos, né? O governo continuou nas mãos da família real, né? Quem lembra da história da independência do Brasil lembra disso. Então, o Brasil continuou, né, mesmo no formato de império, né, independente, ainda continuou por longos anos sendo, sim, dependente de Portugal. Né? Continuou as relações com Portugal. E isso trouxe muita inconsistência, muita inquietação e muita conspiração dentro do território brasileiro. E aí nós temos várias figuras, né? Por mais que a gente fale aí, né? Vocês vão ver falando hoje aqui sobre Marechal Deodoro da Fonseca. Por mais que vocês tentem encontrar uma pessoa, né, responsável pela independência do país, responsável pela proclamação da República, ainda assim vocês vão perceber que não ocorreu através de uma única pessoa. Foram várias pessoas por trás deste processo, tá? E aí nós temos influências francesas, inglesas, que vão trazer para dentro do Brasil essa inquietação, né? Essa discussão de está errado. E as regalias que não acabaram, né? Continuou sendo monarquia, apesar do país ser declarado independente, continuou sendo monarquia. As inquietações fez com que, dia 11 de novembro, após um baile que ocorreu, né, que a família real realizou, né, que foi um baile chamado de Baile das Ilhas Fiscais, da Ilha Fiscal, se eu não me engano. E aí, após esse baile, o que acontece dia 11? Reúnem-se na casa de Marechal Deodoro da Fonseca pessoas que eram intelectuais na época, pessoas que estavam à frente do poder, né? Mesmo que não era diretamente, mas era influenciava a política na época, reuniram na casa do Marechal Deodoro da Fonseca, decidindo um ato de golpe mesmo, de tomar o poder à força. E aí o que acontece? Dia 11 de novembro, há essa reunião. Lá reuniram militares, reuniram ministros, reuniram, né, pessoas da Igreja Católica, que na época também se via contra, né, apesar de ter participado do processo de colonização do Brasil e ter galgado muito, né, ganhado muito nesse processo de colonização do Brasil, no Brasil, né? Apesar disso, a Igreja Católica já se via descontente, porque ela perdeu muita regalia, né? Ela não tinha mais tantos direitos e tanto poder sobre o povo no Brasil. E aí todas essas inquietações, frustrações foram se reunindo num ato de conspiração dia 11. E aí detalhe, logo depois dessa decisão, que eles decidiram a data, né? Tinha dúvidas sobre a data, mas decidiram que realizaria dia 15 de novembro. O que acontece na véspera, dia 14 de novembro, o Marechal Deodoro fica acamado. Fica doente, gente. E aí, detalhe, algo estava, né, entrando para uma linha de impasse. Foi tanta que no dia 15 de novembro, mesmo sendo influenciado, né, mesmo com as influências das fake news que já existia naquela época, apesar de não existir internet, não existir rede social, já existia o fake news, que eram os boatos, né? As pessoas iam levando a informação de boca a boca. E aí, na época, ocorreram muitos boatos, né, tentando influenciar esse golpe, mas mesmo assim,
continuou-se com o processo do golpe. E dia 15 de novembro estava lá, né, no local marcado, na hora marcada, com o seu grupo para realizar o golpe. E assim ocorreu. E aí, como todo processo de história não se encerra e nem se começa no dia em que é o marco legal, né? Assim como em todas as outras, outros marcos, outras, datas comemorativas, não foi diferente com a proclamação da República, né? Ocorreu um descontentamento desde antes do dia 9 de novembro. O dia da proclamação foi o dia 15, mas foi no dia 16 de novembro, em um sábado, em Petrópolis, que o Dom Pedro II foi oficialmente comunicado, né, pelo Major Frederico Ribeiro, sobre o fim da monarquia no Brasil e que ele deveria sair, né, da sua cadeirinha linda ali, entre um período de 24 horas. Ele e a família real deveriam desocupar, literalmente. E para ter certeza que isso ia acontecer, no dia 17 de novembro, as tropas a cavalo fecharam o trânsito que dava acesso ao porto, né, para ter certeza de que a família real iria se embarcar no navio com destino a Portugal. A figura ilustre que seria o Marechal Deodoro da Fonseca, né, o responsável pela ideia maior de proclamação da República no Brasil, mas as informações, como te falou, não se encerram por aí, né? Tiveram várias participações, várias influências que partiram, né, de várias pessoas e não só do Marechal Deodoro. Ele foi só uma figura representativa na época. E outra curiosidade importante, né, aí de se lembrar é que a bandeira na época foi adaptada, né, a bandeira do Brasil, para declarar, né, a proclamação da República. Ela foi adaptada, eles não tinham se preparado quanto a isso, que precisaria de uma bandeira, não tinham se preparado quanto ao hino, né, então foi tudo adaptado de última hora até se organizar. E aí, ao longo, né, do nosso percurso de estudante, nós vamos desvendando isso aí até chegar aos dias atuais, em um outro vídeo, em um outro dia, tá? Agora vamos ver lá as curiosidades com tia Fabi a respeito dessa proclamação, que foi a proclamação da República no Brasil. Então, crianças, vou estar dando continuidade à explicação do conteúdo Proclamação da República. Com a queda de Dom Pedro II, instalou-se no Brasil a República. Como ele perdeu as 4 bases do seu governo, da sua monarquia, que era a Igreja, a escravidão, os latifundiários e os militares, cada um deles foram deixando de apoiar o governo de Dom Pedro II, e com isso a sua monarquia ela caiu. Quando essa monarquia caiu, foi instituído no lugar o processo de república, que é conhecido como período republicano no Brasil. Na data do dia 15 de novembro, os militares, chefiados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, eles armaram um golpe para tirar Dom Pedro II do poder. Para entendermos melhor como foi instaurado esse golpe e como foi proclamado a República, vamos analisar esta imagem aí. É a imagem mais famosa que retrata o dia da proclamação da República ou o dia do golpe militar. Essa é uma obra de Benedito Calixto. Esse quadro ele foi pintado 4 anos depois que ocorreu a proclamação da República. Toda essa cena ela acontece no Rio de Janeiro, na capital do país, naquela época, e tem como cenário o Campo de Santana. Até o século XVIII, este local ele era um pântano. Depois o nome foi chamado de Campo da Aclamação. Esse nome foi dado por Dom Pedro II, que foi quando ele se declarou imperador. Mas o nome mesmo que ficou conhecido é Campo de Santana.
Nesse campo era o local onde ficava o Comando do Exército, o Senado, a Casa da Moeda, a Prefeitura e a Estação Dom Pedro II. Nesse grande prédio amarelo estão localizadas as tropas do Comando do Exército. Ela foi convocada pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Essa foi a forma que ele encontrou de obrigar o imperador a entregar o seu governo sem nenhuma tentativa de resistências. No local tinham outras tropas, mas não houve nenhuma confusão. Desde a Guerra do Paraguai, as forças militares sentiram que estava perdendo prestígio e, com isso, elas passaram a deixar de apoiar a monarquia de Dom Pedro II e, por isso, eles armaram um golpe para tirar o Dom Pedro II e instaurar a República, porque assim qualquer cidadão poderia se eleger a governante ou presidente do país. Em alguns pontos da imagem é possível observar indivíduos vestidos com roupas militares, é possível observar eles também em cavalos e a presença de canhões. Em alguns casos, os indivíduos estão até com as mãos erguidas, indicando que estão comemorando uma possível vitória. E mesmo com essa presença de militares com espadas, canhões e cavalos, todo esse processo ele foi pacífico, não teve nenhuma rebelião. Nesta imagem podemos ver o Deodoro da Fonseca trajando vestes militares. No início, ele não queria participar do golpe para tirar o governo, mas ele foi ameaçado. Inventaram contra ele que ele tinha um mandado de prisão e que se ele não fizesse isso, ele seria preso. Então ele foi obrigado a participar desse golpe que resultaria na implantação do regime republicano no Brasil. O fato importante da imagem é que a maioria das pessoas que aparecem elas são os militares, os civis que aparecem são e a população não teve nenhuma participação nesse processo. Como diriam os estudiosos, a população assistiu a todo o episódio bestializados e surpresos, sem saber o que realmente estava acontecendo. Tanto que depois que Deodoro da Fonseca ele se torna o presidente, acontecem muitas rebeliões sociais e 3 ou 4 anos depois ele é deposto. Um fato importante na imagem é que a maioria das pessoas que aparecem nelas são os militares, os civis. A proclamação da República foi um acontecimento marcante na história do Brasil. Trouxe mudanças significativas. Entre elas, podemos mencionar a implantação da República e do presidencialismo, no qual um representante poderia ser escolhido através do voto. A implantação do federalismo, que era um poder central, ele poderia dividir as suas responsabilidades entre os estados e membros, ou seja, o governante poderia atribuir a outras pessoas funções para poder administrar o país. Também foi estabelecido o sufrágio universal masculino e o fim do voto censitário, ou seja, todos os homens acima de 21 anos ou a partir de 21 anos poderiam votar. Nessa época, o voto feminino era proibido. Foi possível também a implantação do Estado laico, ou seja, o Brasil não seguia apenas uma religião. Então, a década de 1890 ela ficou marcada com uma década de conflitos, frutos das disputas entre monarquistas, que eram aquelas pessoas que queriam um rei governando o país, e os republicanos. E essas disputas entre diferentes interesses políticos lutavam pelo poder na recém-instalada república, ou seja, todos queriam estar comandando a república, que na verdade iniciou com um golpe militar. Então, o Brasil saiu de uma monarquia e depois ele entrou em uma ditadura militar. A ditadura militar, posteriormente vocês vão ver que
foi conhecido aí como um período de muita violência e de muita repressão. Oi pessoal, tudo bom? Hoje estou aqui para falar um pouquinho e fazer uma pergunta para vocês, se vocês sabem dizer o que é isso aqui, a Rap Republic Day. Vocês sabem o significado e quais as contribuições que isso trouxe para nós? Vocês não sabem? Então nós vamos saber agora, tá bom? Então, pessoal, a República, a proclamação da República aconteceu em 15 de novembro de 1889, ou seja, isso representou o fim do segundo reinado, né? Ou seja, o reinado de Dom Pedro II, e deu início ao período republicano. O que nós ainda, ou talvez muitos historiadores não contam, é que isso trouxe uma nova perspectiva para o Brasil, ou seja, baseados em ideias da França, né, dos franceses, né, da sociologia, da ciência, né, com as ideias do positivismo, né. Então, Marechal Deodoro da Fonseca, né, ele ficou à frente do exército de Dom Pedro II, né, marchou-se contra o Dom Pedro II e proclamou a República. Ele que era adepto, né, às ideias de Comte, né, que é o positivismo, né, e aí ele percebeu que isso seria bom, ou seja, seria uma nova república. Então, pessoal, com o modo republicano já no Brasil, né, declarado, né, e pelo Marechal Deodoro da Fonseca e a família real, né, sendo deportada para fora, né, e ficou exilado um tempo na França, o Brasil ele veio a se ter, né, ou praticar as ideias do positivismo. As ideias do positivismo seria a liberdade individual, a autonomia moral, a ordem social e também o rigor e o amor, né, à pátria. Isso são ideais, isso são características do positivismo, né? Inclusive veio aí nascer os símbolos, né, nacional, como o hino, a bandeira, né, a própria bandeira do Brasil também veio com esses elementos, né, que são pensamentos positivistas, né? E também veio as palavras escritas na faixa, né, central, que cobre o círculo azul da bandeira nacional, ordem e progresso, que compõe o lema positivista, né, que coloca a responsabilidade pelo progresso social e na ordem e na disciplina individual e social. Isso é lei, então todos nós, cidadãos, né? Nós temos leis a cumprir, nós temos obrigações a cumprir. Isso são ideias do positivismo, né? Então, ó, para vocês verem, né? De muito tempo, desde 1889, que a gente tem essa lei, né, ou seja, essas ideias implantadas no Brasil e que até hoje está impregnada dentro da sociedade, né? E não estou dizendo aqui que são boas ou que são ruins, estou expondo as ideias, né, do momento que a gente vive, né? E com isso eu quero pedir, né, para vocês, para a gente refletir sobre o uso da língua, né? Ou seja, eu enquanto professora de línguas, refletir sobre as línguas que já existiam no Brasil antes do Brasil ser descoberto. Ou seja, estima-se que em 1500, quando a caravana, né, chegou ao Brasil, já existia 1000 línguas, né, faladas aqui no Brasil. E hoje, né, nós temos um censo de 2010 dizendo que temos apenas 305, né? Ou seja, né, esse período, ele vem demarcando lugares e esses lugares estão extinguindo coisas que já existiam. Ou seja, são discursos contemporâneos, são discursos que já existiam e que hoje retoma, né? O período republicano, ele veio a existir com um golpe. Esse golpe, né, o Marechal, que era o general das tropas de Dom Pedro II, se uniu aos apoiadores republicanos,
né, e tomou posse. E isso vem se repetindo década após década. Então, nós vamos refletir sobre o uso dessa língua, né? A língua, quando os portugueses chegaram ao Brasil, já existia aqui, já existia povos aqui. Então, para onde foram essas línguas? Essas línguas foram mortas, né? Se hoje nós só temos 305. E reconhecida, né? Nacionalmente, internacionalmente, nós temos só duas, né? Que é a língua português brasileiro e Libras, que é a língua de sinais. Então, onde estão a língua dos indígenas, né? E, inclusive, nós temos hábitos, né? Hábitos, doutrinas, né? Que a gente adquiriu desses povos que vieram para o Brasil. Ou seja, nós temos heranças de Portugal, nós temos herança dos franceses, nós temos herança dos ingleses, nós temos heranças dos espanhóis, nós temos os nossos conterrâneos, nós temos heranças indígenas, nós temos heranças africanas, né? E essas heranças, ela está imposta, ela está na língua, né? Não na língua, uma linguagem corporal, uma linguagem falada. Então, nesse dia 15 de novembro, vamos refletir sobre que país que tem uma república e que se diz democrata, que extingue umas coisas, extingue umas línguas para adquirir outros poderes. Então, vamos refletir hoje sobre a proclamação da república.